A floresta amazônica é uma das regiões mais biodiversas na Terra e é também vital para a regulação do clima do planeta. As partes mais protegidas dentro da floresta estão em territórios indígenas. Desde que Jair Bolsonaro assumiu o cargo de presidência da República em 2019, a floresta e as pessoas que dela cuidam têm sido submetidas a uma violência crescente e a um rápido aumento de práticas ilegais de extração de ouro, encorajadas pelas políticas públicas adotadas por Bolsonaro. Quando Dom Phillips, um jornalista recentemente assassinado no Brasil, perguntou a Bolsonaro sobre a ameaça à Amazônia, Bolsonaro negou os dados. Esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. O povo Yanomami está na linha de frente da luta pela proteção do meio ambiente, através da defesa de suas terras e ao resistirem às políticas coloniais do Brasil. Aoi, Ipaurihi, Rapauta, Urihi Totihi Kuoma, Kuomamaki, Heitar, Ipaurihi Jai, Waninaremah, Urihi, Warasip Maremah, Urihi Tare Maremah, Mau Chame Maremah. Seguindo seu exemplo, investigamos a destruição e as ameaças no território Yanomami ao longo do rio Uraricoeira, devido à mineração de ouro. Este vídeo, de 10 de maio de 2021, mostra um tiroteio na comunidade indígena Yanomami de Palimiu. Quando o tiroteio começa, a população local corre rapidamente para se proteger. Os tiros vieram de um barco a motor que subia o rio Uraricoeira. Nós voltamos para quando o barco a motor passa pela comunidade indígena e reconstruímos a cena a partir das filmagens. A forma e o tamanho do barco, a cerca de 10 metros de comprimento, corresponde aos barcos usados pelos mineradores para transportar carga e sua equipe. Estes barcos de mineradores passam frequentemente pelas aldeias Yanomami. Este vídeo, publicado em redes sociais, mostra homens armados em um barco similar movendo-se ao longo do mesmo rio. De acordo com o portal de notícias Amazônia Real, estes homens são membros de uma gangue com sede em São Paulo, chamada PCC, que tem estado cada vez mais envolvida em mineração ilegal em terras indígenas. O portal Amazônia Real também relata que o PCC está ligado aos ataques a Palimiu. Em outro vídeo, vemos mineradores se filmando enquanto descem o rio Uraricoeira e passam pela mesma aldeia de Palimiu. No dia seguinte ao tiroteio, em 11 de maio, Júnior Ecurari, presidente do Conselho do Distrito Indígena Yanomami e Iecoana, e a polícia vieram a Palimiu. Enquanto ainda estavam lá, os mineradores atacaram novamente a aldeia. Os barcos dos mineradores são visíveis passando pela aldeia. Vemos também a polícia aqui. O videógrafo, claramente temeroso pela sua vida, permanece agachado no chão e rapidamente se afasta da troca de fogo. Os ataques foram alegadamente uma retaliação à resistência da comunidade Palimiu contra a mineração, incluindo confisco de veículos e combustível. Esses não foram os únicos ataques. 6 incidentes violentos foram relatados somente em Palimiu em 2021,
Isso coincide com o rápido crescimento da mineração ilegal ao longo do rio. Esta mina, situada a apenas 8 quilômetros ao norte de Palimil, apareceu pela primeira vez em março de 2019, logo após a tomada de posse de Bolsonaro, e cresceu até quase 12 hectares desde então. Este local pertence a um território de mineração em expansão, espalhado ao longo do rio Uraricoeira. Desde que Bolsonaro tomou posse da presidência da República em 2019, sua administração tem adotado políticas para incentivar a mineração de ouro em terras indígenas. Identificamos 4 estratégias e um exemplo inicial de cada uma delas, incluindo limitar as agências ambientais, desinvestir recursos destinados originalmente para a proteção ambiental e reduzir as multas por crimes ambientais, e ainda legalizar a mineração em terras indígenas. A linha do tempo destas ações corresponde ao aumento da mineração e da violência nesta região desde o início de seu mandato. Nas terras Huaycas, situa-se o maior local de mineração ilegal de ouro no território Yanomami. O desmatamento começa a aparecer aqui durante a Corrida do Ouro do final dos anos 80 e início dos anos 90. Usamos sensoriamento remoto para analisar a lógica de expansão. Rastreamos a vegetação em verde e o solo exposto devido ao desmatamento em rosa, um indicador de mineração. Entre 2016 e 2017, a mineração começa a crescer novamente. Em 2018, a mineração começa a se expandir ao longo do rio em um padrão descentralizado. Desde 2019, na era Bolsonaro, a taxa de crescimento da mineração tem aumentado rapidamente. Acompanhamos o crescimento da mineração ano a ano. Entre 2019 e 2022, a área de mineração dobrou, crescendo mais de 400 hectares, o equivalente a 560 campos de futebol. Estas minas continuam a crescer e a danificar os delicados ecossistemas que elas penetram. Acima do rio Uraricoeira, podemos ver um crescimento mais recente e mais rápido. Antes de 2019, a mineração é limitada a esta área. Em 2019, a mineração começa a se espalhar. As imagens satélite de 2019 mostram sinais de escoamento das minas, provavelmente contendo mercúrio tóxico, comprometendo os ecossistemas naturais e as fontes de água para as aldeias Yanomami. As minas foram estabelecidas aqui inteiramente após 2019. A atividade começou com um desmatamento florestal para uma pista de pouso ilegal. Uma pista isolada como esta poderia ser um sinal inicial de mineração iminente nas proximidades. Identificamos 8 exemplos em que as pistas de pouso e as minas estão intimamente ligadas. Além do rio, o ar é o único outro meio de movimentação de carga e funcionários na Amazônia. Em fevereiro de 2020, uma mina começa a aparecer aqui, ao sul da pista de pouso. Em 3 meses, ela cresceu mais de 4 vezes. Até setembro, todo esse trecho de terra foi apropriado para mineração. Esta área representa um dos desmatamentos mais rápidos em 2020, somente neste rio. No ano seguinte, a área de mineração dobrou mais uma vez para 230 hectares. O desmatamento na Amazônia é um dos maiores contribuintes para a mudança climática global.
tomar posse da presidência da República, a mineração ao longo do rio cresceu em 500 hectares. Nos 3 anos desde que tomou posse, o crescimento dobrou, devastando mais 1.000 hectares da floresta amazônica. Isa descreve este tempo como o pior momento de invasão desde que o território Yanomami foi reconhecido há 30 anos. Também observa uma mudança no comportamento das minas desde 2019, quando Bolsonaro tomou posse. As políticas e a retórica adotada pelo governo Bolsonaro permitiram a disseminação destrutiva da mineração de ouro, o aumento da violência contra as comunidades indígenas e o rápido desmatamento de terras indígenas como as dos Yanomami. Como os territórios indígenas são as áreas mais protegidas e preservadas da floresta amazônica, a defesa dos direitos das terras indígenas é essencial para deter a mudança climática e a destruição ambiental. Rei Tamushuaha, rei 2002 Shirikaha na Yamaku, rei Rashakuha Yamakjai na Kuyu Kuaha, Yamak Shupihio Kuaha, Awe Yamayama Mapramang Tapkuhikia. Marki Yamakirimi Uri Teri Kami Yamak Yanamam Yamak Urihi Pasiaro Yamak Urihi Noamu